O pecado que Deus mais odeia. Existe um pecado que destruiu anjos, derrubou reis, dividiu famílias e continua afastando milhões de pessoas de Deus todos os dias. O mais assustador é que muita gente comete esse pecado sem perceber. Não estou falando de roubo, nem de vícios, nem de adultério. Estou falando de algo silencioso que cresce dentro do coração. E segundo a Bíblia, esse é um dos pecados que Deus mais odeia. Hoje você vai entender qual é esse pecado, como ele destrói vidas e como vencer antes que ele destrua você também. O pecado que derrubou Lúcifer. Antes de existir o diabo, existia Lúcifer. A Bíblia mostra que ele era belo, poderoso e cheio de glória, mas houve algo que nasceu dentro dele: orgulho. Ele não quis mais obedecer, ele queria ocupar o lugar de Deus. Em Isaías 14, vemos frases assustadoras: subirei ao céu, serei semelhante ao Altíssimo. Perceba isso, Lúcifer caiu antes mesmo de tocar alguém. O pecado começou dentro dele. O orgulho transforma criaturas em inimigos de Deus, e talvez o mais perigoso seja isso. O orgulho consegue se esconder atrás da religião. Uma pessoa pode frequentar a igreja, cantar, pregar, aparentar santidade e ainda assim estar cheia de orgulho no coração. Porque o orgulho não é só se achar melhor. Orgulho também é achar que não precisa mudar. O orgulho, ele afasta o homem de Deus. O orgulho foi o pecado de Faraó, foi o pecado de Saul, foi o pecado de muitos homens que perderam tudo, porque o orgulho endurece o coração. A pessoa orgulhosa não aceita correção, não pede perdão, não reconhece erros, sempre acha que está certa, e aos poucos ela vai se afastando de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Imagine isso, o próprio Deus resistindo a alguém. Isso é sério. Hoje existe uma geração que quer aparecer, ser exaltada, ser admirada, receber glória, mas João Batista disse que ele cresça e que eu diminua. Esse é o espírito correto, porque toda vez que o homem tenta ocupar o centro, Deus sai do lugar que deveria ocupar na vida dele. E como vencer o pecado do orgulho? A pergunta é: como vencer o orgulho? A resposta começa na humildade. Humildade não é pensar menos de si mesmo, é reconhecer que sem Deus não somos nada. O orgulho diz: eu consigo sozinho. A humildade diz: Senhor, eu preciso de ti. Jesus foi o maior exemplo. Mesmo sendo rei, lavou pés. Mesmo sendo Deus, serviu pessoas. Mesmo tendo poder, escolheu amar. O orgulho afasta, a humildade aproxima. E talvez hoje Deus esteja tentando quebrar algo dentro de você: a arrogância, a vaidade, a necessidade de sempre ter razão, o desejo de reconhecimento. Porque antes de exaltar alguém, Deus primeiro trata o seu coração. Talvez o pecado mais perigoso não seja aquele que aparece por fora, mas aquele que cresce escondido dentro da alma. O orgulho destruiu Lúcifer, destruiu reis, destruiu relacionamento e ainda hoje continua destruindo pessoas silenciosamente. Mas existe esperança. Quando alguém se humilha diante de Deus, Deus restaura, Ele perdoa, Ele transforma. Então hoje faça uma oração simples: Senhor, tira de mim tudo aquilo que me afasta de Ti. Porque um coração humilde sempre encontrará espaço para Deus. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Senhor, guarda o meu coração do orgulho. E quero ler a sua mensagem e orar por você. E envie esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso antes que seja tarde. Deus te abençoe.